Olá, queridos amigos, queridas amigas do NEP Paulo de Tarso. Que Jesus abençoe a todos nós com a sua paz. E é com alegria que estamos aqui finalizando mais um ano de estudos, de reflexões, trazendo uma mensagem de Natal, o nosso especial de Natal, para que juntos possamos refletir sobre a imperecível mensagem de Jesus, a imortal Boa Nova, à luz da doutrina espírita do Consolador prometido para a humanidade, neste que foi um ano atípico para todos nós, para a humanidade como um todo, vivemos experiências singulares, únicas mesmo, e muitos desafios. Mas é justamente nesses momentos mais desafiadores que a luz de Jesus se faz mais intensa, assim como naquele dia inesquecível para a história da humanidade, em que uma luz varou as trevas, não simplesmente daquela noite do nascimento de Jesus, aquela noite física, material, mas as trevas humanas ainda da ignorância, do medo, da dúvida, das paixões. Eis que uma luz se fez, eis que uma estrela se fez criança, criança pequenina, abrindo realmente um novo horizonte, um novo tempo para a humanidade terrestre dali por diante e para cada um de nós. Então, em momentos mais sombrios, em que muitos corações se deixam envolver pelo desespero, pelo medo, pela angústia, em que muitos corações encontram-se enfermos, enlutados, desempregados, passando por dificuldades econômicas em decorrência de todo esse processo da pandemia que temos vivido, em que muitos corações não têm sabido lidar, talvez, com a angústia, com a aflição, com o isolamento, é preciso que nos voltemos para Ele que é a luz dos séculos, para Ele que é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, especialmente ao nosso mundo interior. Então vamos voltar o nosso coração e o nosso pensamento a Jesus, para que sintamos a alegria que contagiou aqueles pastores naquela noite que não podemos esquecer. A alegria que tomou conta daqueles magos que o buscavam, enfim, de todos os que presenciaram aquela cena divina nos dois planos da vida, no mundo material, no mundo espiritual, quando sentiam-se então envolvidos pela vibração profundamente amorosa, pela paz divina que irradiava daquela criança, que buscamos todos esteja cada vez mais viva em nós, desenvolvendo-se em nós, para que um dia tenhamos a alegria indescritível de ter Jesus morando conosco também. Então, o nosso objetivo com o especial de Natal deste ano, que é um pouco maior do que as mensagens que havíamos trazido nos anos anteriores, teremos realmente um pequeno estudo aqui. O nosso objetivo é que todos nós, nos sintonizando pelas vias, pelos laços do coração, entre nós aqui os encarnados, mas também com a espiritualidade amiga, com os desencarnados benfeitores que nos têm amparado em nome de Jesus, que nós nos sintonizemos todos, especialmente com o coração de Jesus, para que não nos falte, portanto, esperança, fé, resiliência e, sobretudo, caridade, amor, nos momentos difíceis que a humanidade vive, não somente por conta da pandemia, mas também por todos esses abalos, por todas essas convulsões morais que vivemos nesses tempos de transição, em que antigos valores são colocados em xeque, são postos à prova porque precisam ceder terreno para que novos e melhores valores possam então se consolidar na humanidade. É o velho egoísmo, a indiferença, o orgulho, o materialismo, o hedonismo, as nossas idolatrias que ainda permanecem por aí e que precisam ceder terreno ao amor, à fraternidade, ao bem, à fidelidade ao Criador, às leis divinas, para que então a humanidade avance na escala dos mundos, na escala do progresso, adentrando, enfim, um tempo de regeneração, um tempo de refazimento, um tempo em que nos refaremos à luz daquele que é para nós o modelo e o guia, Jesus.
E para refletirmos então sobre este que é o alimento de que todos precisamos, a nossa grande ceia natalina, o banquete do Evangelho, selecionamos uma passagem que é muito bela e que está presente no Evangelho de Lucas, aquela passagem do encontro de Jesus ainda pequenino, ainda criança, com aquela figura venerável de Simeão, um encontro que se dá ali no templo. Simeão, que segundo o relato das Escrituras, era um homem justo, um homem correto, um homem que realmente buscava a aplicação da lei de justiça, da lei de amor, e ele que aguardava então em suas esperanças a vinda do Messias prometido. Lhe havia sido inclusive revelado, muito provavelmente por uma intuição, por algum fenômeno mediúnico, lhe havia sido revelado que ele veria, contemplaria essa salvação. E é então que, conduzindo-se ao templo naquele dia em que Maria e José levavam a pequenina criança também, ao vê-la, ele como que tem essa certeza de que estava ali diante de algo especial. E é essa relação, esse pequeno diálogo, ou o cântico de Simeão, como está nos evangelhos, que nós vamos analisar hoje lá em Lucas, no capítulo 2, alguns dos versículos ali que descrevem esse encontro muito singular. Nós vamos extrair esses versículos do seu contexto para os aplicar à nossa vida. Vamos nos identificar aí um pouco com Simeão na sua fala, nas considerações que são ali trazidas. Então selecionamos especialmente os versículos de 30 a 32 deste capítulo 2, mas fica a sugestão para que leiam todo o capítulo, que é muito belo, que narra aí esse início da missão de Jesus junto a nós aqui, a humanidade terrestre. Mas após Simeão ter encontrado Jesus pequenino, ainda criança, ele tem então essa certeza de que estava diante do enviado e diz, e são muito belas as suas palavras: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Isso está no versículo 29, e aí entramos nos versículos propriamente que vamos estudar hoje. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Em algumas outras traduções, nós vamos encontrar perante todas as nações, enfim. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Então é muito, muito bela essa pequena fala aqui, de Simeão, esse pequeno cântico de Simeão, porque nos traz realmente considerações muito pertinentes para o que agora estamos vivendo. As nações todas agitadas aí, desafiadas por esse processo global que temos vivido, da pandemia, e também por uma profunda crise ética, uma crise de valores. Vemos ainda tantas expressões de preconceito, de ódio, polarizações, indiferença, tantas desigualdades, tantas lutas entre os corações, entre as nações, enfim. É nesse contexto que essa fala de Simeão parece se destacar ainda mais, sendo Jesus essa grande luz que se acendeu há mais de 2 milênios perante a face de todos os povos, luz para alumiar ou para iluminar as nações. É imprescindível que consigamos enxergar qual a finalidade dessa luz no mundo e especialmente em nossas vidas. Porque nós temos sido Simeão, num certo sentido, porque já há muitas encarnações temos visto esta salvação. Talvez não tenhamos visto àquele tempo Jesus diretamente, mas todos os que já tivemos contato com o seu Evangelho temos visto, como Simeão, a sua salvação. Temos ouvido as palavras de vida eterna, assim como Simeão certamente as ouviu também, as intuiu quando compreendeu que estava ali diante daquele que vinha instruir a humanidade terrestre. Simeão, o nome Simeão,
que vem do hebraico e significa justamente aquele que ouviu, aquele que ouve, pois era alguém que estava em busca realmente de ouvir a voz divina. E por isso, antes mesmo que o pequenino Jesus pudesse falar, Simeão como que já o ouvia no seu silêncio eloquente, nas muitas vozes, nas muitas palavras de suas vibrações, naquilo que ele trazia para instruir a humanidade. Então, Simeão foi aquele que viu e ouviu, aquele que entrou em contato com Jesus, com a sua mensagem, antes mesmo que ela pudesse ser proferida pelos lábios divinos do Mestre, mas ele viu e ouviu, porque já intuía, porque já captava em espírito toda a grandiosidade que ali estaria. Nós todos, num certo sentido, nesses mais de 2000 anos de cristianismo, é certo que em muitos momentos tivemos ou travamos contato com a mensagem do Cristo. Temos visto, temos ouvido, como Simeão, a Jesus por 20 séculos, mais de 20 séculos. E é preciso que realmente paremos para fazer uma análise do que temos feito desse material que temos recebido, do quanto temos ouvido, do quanto temos visto, lido de Jesus em todo este tempo, o quanto isso tem se traduzido em nós, em mais fé, em mais confiança, em mais comprometimento, em renovação de fato, regeneração necessária, para que contribuamos nesses momentos tumultuosos do mundo para a regeneração dos corações, para a manutenção da chama, da fé, da esperança acesas, para a manutenção da caridade que envolve, que embala, porque dizia o Mestre no Sermão Profético, no capítulo 24 de Mateus, quando tratava das realidades da transição, dizia ele que o amor de muitos se esfriaria por abundar a iniquidade, e é o que temos visto. O ódio ainda, as paixões, a intolerância, os preconceitos e mesmo os desafios da experiência material levado o coração de muitos a permitir que esse amor se esfrie, que essa chama da caridade feneça. Mas não podemos permitir que em nós ela se apague. Já temos visto e ouvido tanto, já temos acolhido tantos recursos do Evangelho ao longo desses tempos, que já se faz realmente o momento de fazer Jesus brilhar em nós, de permitir que ele não seja mais apenas uma esperança apenas em nosso coração, mas sim fazer com que essa criancinha já acolhida talvez possa se desenvolver e possa realmente cumprir o que tem a cumprir, o que tem de cumprir em nós. Fazer com que a mensagem desse mundo que todos nós esperamos se concretize nos nossos gestos, no nosso olhar, no nosso falar. Enfim, Jesus viva em nós, o Natal verdadeiro em nós. É isso que precisamos aprender ali com o Simeão, porque só assim encontraremos a paz tão buscada. Só assim nos despediremos, enfim, de uma velha vida até aqui marcada por tantas angústias e aflições, não somente nesta encarnação, mas em toda a nossa jornada até aqui. Somente assim nos despediremos do velho eu, como na fala ali simbólica de Simeão, para nos abrirmos a um novo ser, a um novo indivíduo que passa a viver agora em regime de comunhão, com a paz, com o amor, com o bem, para além de quaisquer restrições da experiência material, vivemos aqui no corpo ou fora dele, como aqueles que realmente já viram e já estão buscando incorporar Jesus em suas vidas, a mensagem imortal do Evangelho. Mas essa fala de Simeão, luz para iluminar as nações, ela é na verdade uma recapitulação de um trecho de Isaías, lá no versículo 42 de Isaías, capítulo 42 de Isaías, nos versículos 6 e 7. É dali que o evangelista vai buscar essa referência, né? E Simeão também em sua citação, luz para iluminar as nações. Isaías, lá no seu versículo
6 e 7 deste capítulo 42 já tratava do Messias, deste enviado, e assim descrevia, no seu texto: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então é como se Deus simbolicamente aqui falasse pelo profeta, fazendo referência ao Messias, que ele chamaria ali para exercer a justiça, a lei de justiça, amor e caridade, para o conduzi-lo, o guardá-lo, o dar por aliança ao povo, ou seja, por meio de ligação entre o Criador e a humanidade terrestre, o Messias teria essa incumbência de estreitar os laços dos corações que aqui estamos com o coração divino, com o nosso Criador. E para a luz dos gentios, que lá no texto de Lucas foi colocado luz para as nações, gentios e nações no contexto do Evangelho são sinônimos. Então, todos os povos, todas as nações do mundo, mais cedo ou mais tarde, teriam contato com essa luz e identificariam a grandeza dessa luz. Para abrir os olhos dos cegos, ele prossegue no versículo 7, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, Simeão traz de volta essa profecia, essa predição de Isaías a respeito da missão de Jesus. Identifica ali naquele pequenino ser, naquele bebezinho, a promessa se cumprindo. E vislumbra naturalmente a finalidade dessa promessa, como aqui disse Isaías. Por que veio Jesus ao mundo? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, para além dos aspectos materiais, identifiquemos aqui os símbolos, o sentido espiritual do texto. Quantos não temos sido cegos para as verdades mais fundamentais da vida, para a presença divina ao redor de nossos passos, em todos os nossos caminhos? Quantas vezes temos sido cegos para os nossos irmãos, para as dores ao nosso redor? Dizem os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que todo século, toda geração, todo período da humanidade é marcado por um vício e por uma virtude. Lázaro, ao definir o nosso tempo, dirá lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual. E disso não duvidamos, é só olhar ao nosso redor. Quanta tecnologia, quanto desenvolvimento, quanto progresso material, científico. Mas dirá ele também que o vício do nosso tempo é a indiferença moral. E é isso que está aqui. Desde os tempos de Jesus, em verdade, e antes, muitos temos sido cegos, embora enxergando com os olhos físicos. E é preciso, sobretudo, que busquemos nos curar dessa cegueira, a mais danosa de todas, a mais dolorosa de todas, que é a cegueira espiritual, que nos faz cegos para as verdadeiras alegrias, para os verdadeiros tesouros da vida, que nos faz assim tão atentos para aquilo que faz brilhar, ou aquilo que brilha aos olhos, mas não para aquilo que faz despertar o coração, que faz realmente acalentar os nossos valores internos, que alimenta o que há de melhor em nós. Temos sido muito perspicazes para enxergar defeitos alheios, mas muito cegos para as nossas próprias imperfeições. E é então que a luz de Jesus, nos despindo das velhas escamas que nos têm cegado, como no caso lá de Saulo, vem nos fazer de novo possível enxergar, ver a vida tal qual ela é, enxergar os nossos semelhantes, enxergar as nossas imperfeições, enxergar o que realmente tem valor, os parágrafos da lei divina escritos na própria natureza e em nossa consciência, para que assim, vendo, possamos realmente caminhar, fazer o que nos cabe, progredir naquilo que é necessário. Para tirar da prisão os presos, para além das prisões materiais, imaginemos quantas não são as prisões morais, que envolverão aí indivíduos, tantos que estão presos fisicamente também por delitos, que
que acabaram por cometer, são irmãos nossos pelos quais deveremos orar, nos compadecer, mas é preciso pensar também nas outras tantas prisões, aqueles que se fizeram cativos, aqueles que estão presos na vaidade, nas ilusões, na presunção, no orgulho, no poder que os subiu à mente, à cabeça e que os fez perder o senso de humildade, que os faz julgar detentores privilegiados daquelas posições que na verdade são simples empréstimos. As prisões da avareza, do apego excessivo aos bens materiais, dos prazeres desequilibrados, as prisões da beleza utilizada para fins menos dignos, menos nobres, prejudicando outros corações e a si mesmo. Enfim, de todos os excessos, de todas as paixões, são essas as prisões das quais Jesus vem nos libertar, como divino libertador que é. Indivíduos que estarão presos, mas caminhando aí pelo mundo, presos em si mesmos, presos ao seu eu viciado, ao seu eu corrompido, distanciado das leis divinas, que estarão muitas vezes passando para o mundo como triunfadores, como felizes, como vencedores, mas que internamente estão cativos. Não sabem disciplinar-se, dizer não a si mesmos, renovar-se, enfim. São cativos de suas paixões, escravos do pecado, como dizia o Mestre. Quantos de nós não temos estado assim presos? E é preciso, com Jesus, sob a sua luz, saibamos identificar essas algemas que ainda nos impedem de caminhar com toda a liberdade que precisamos para um futuro realmente mais feliz. E por fim, remover do cárcere os que jazem em trevas. Quantos não estarão no cárcere do medo, do pessimismo, da desesperança, do ódio, das polarizações, desse momento desafiador que vivemos? Eis então que essa fala de Simeão, resgatando essa predição do próprio Isaías, essas palavras se fazem tão pertinentes. Essa finalidade da vinda de Jesus, da vinda do Messias ao mundo. Abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos, libertar do cárcere os que jazem em trevas. Luz para iluminar as nações terrestres que se debatem em meio a esses choques e a esses desafios. Eis que a luz de Jesus está aí, perante a face de todas essas nações, como disse Simeão, luz ou salvação que Deus preparou perante a face de todos os povos. Eis que a chave para esses enigmas, esses problemas aparentemente insolúveis, aí está, para todos nós, perante a nossa face, há 2000 anos. A pergunta fundamental é: por que não temos ousado aplicá-la? Por que não temos buscado seguir pelo caminho que Jesus nos apresenta? Me recordo de uma mensagem de Bezerra de Menezes, que abre o livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier em parceria com o Valdo Vieira, e o texto se chama Problemas do Mundo, em que Bezerra vai listando ali uma série de problemas do mundo, e no fundo ele chega à conclusão de que, parafraseando Kardec, se fora da caridade não há salvação, fora do Cristo, aquilo que ele representa, não há solução. Porque fora do Cristo poderemos modificar as leis, poderemos ampliar a cultura, o desenvolvimento tecnológico, mas nos faltarão ainda os elementos-chave para equacionarmos os problemas humanos, as angústias humanas. Os elementos que são a própria essência do Evangelho, essa salvação que Deus nos ofertou em Jesus, as chaves libertadoras da nossa cegueira, dos nossos cárceres, das nossas prisões, das nossas trevas interiores. O bem que Jesus representa. O amor, a caridade completamente desinteressada, a humildade, o perdão. Sem esse Cristo vivo,
não há solução a longo prazo para os problemas que temos por solver. Não conseguiremos avançar, de fato, para este novo tempo, superando os desafios de ordem material e, sobretudo, de ordem moral que todos temos enquanto humanidade por vencer. Jesus é a resposta, portanto, divina aos anseios, às indagações humanas. A nós, seres humanos, que caminhávamos entre as sombras de nossa ignorância e de nossas paixões, uma luz raiou, uma luz foi acendida por Deus na humanidade terrestre, na história do planeta Terra, para que ela pudesse ser dali por diante o nosso grande farol. Luz que segue brilhando perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Não só a humanidade terrestre como um todo, que não encontrará soluções definitivas enquanto não ousar amar como Jesus nos amou, nos tem amado e segue nos amando, mas também luz para iluminar as nações que existem em nós, porque ficamos a nos perguntar: em quantos povos, culturas, tradições espirituais já vivemos? Quantas nações estão vivas em nós? Quantas histórias, quantas experiências, quantos caminhos já percorridos? Mas eis que desde há 2000 anos temos tido contato com essa luz que se acendeu perante todo esse passado nosso, todo esse arquivo de experiências, muitas delas dolorosas, muitos arquivos desses ainda infelizes, nos hábitos que precisamos renovar, nos antigos tropeços que ainda estão vivos em nós e que precisamos retificar agora no mundo. Eis que essa luz brilha não somente perante o mundo, perante as nações lá fora, mas também perante as nações aqui dentro, como a chave, como a bússola, para que possamos realmente encontrar um rumo e equacionar todas as angústias que ainda trazemos aqui. Então, em verdade, nós temos sido Simeão, temos visto, temos ouvido, essa luz já tem se acendido perante as nações, mas o que temos feito dela? O que temos feito de tantos séculos de cristianismo? Porque, caso contrário, seguiremos ainda nos velhos círculos viciosos, perdidos ainda nos mesmos labirintos, enquanto não dermos o passo definitivo e ousarmos amar. Amar sem esperar, amar apesar de, amar como Jesus nos amou. Eis, enfim, a solução que segue brilhando diante dos nossos olhos quando buscamos tantas soluções mágicas, tantos acontecimentos miraculosos que porventura venham a solucionar as dores humanas, quando esperamos a ação de outros, a ação de governantes, a ação, enfim, sabe-se lá vinda de onde, eis que a solução brilha diante de nós. Luz para iluminar as nossas nações. Dentro de nós, luz para iluminar as nações no todo do mundo. Eis o que é Jesus. Eis o que representa o Natal, essa mensagem de esperança que foi acendida e que não poderá se apagar, que cabe-nos cultivar para que enfim possa irradiar para outros corações, contagiando-os também com esse clima, com essa alegria que naquela noite memorável e inesquecível contagiou os corações daqueles pastores, os corações de todos que presenciaram em todos os planos da vida aquela cena divina. Que nos inspiremos então nessa figura e que identifiquemos, como diz aqui também Simeão, que Jesus é a glória de Israel. Lembrando com Estevão, no livro Paulo Estevão, que para Deus Israel é a humanidade inteira. Jesus, portanto, é a glória divina que Deus nos presenteou, com a qual Deus nos presenteou. É Ele o que estamos destinados a ser, é Ele o futuro que nos espera, é Ele a paz, a felicidade, a alegria que está reservada a todos nós, na medida em que nos esforçarmos para, com Ele, avançarmos para o Pai. Que nos inspiremos nesse sol, nessa estrela que desceu ao mundo e se fez pequenina criança, apontando e abrindo dali por diante para a humanidade terrestre esse futuro luminoso que nos está destinado.
e que neste ano em que o Natal será diferente, em que talvez estaremos mais juntos de nossa família, em que temos estado mais junto de nossa família, na convivência mais estreita no lar, que possamos realmente meditar nesse sentido profundo e, para além de quaisquer presentes exteriores, de quaisquer festividades ou aspectos festivos exteriores, possamos nos sintonizar com esse espírito natalino, sentindo a alegria que tomou conta ali de Simeão, quando enfim percebeu que o que ele tanto buscava, as respostas que tanto esperava em busca de sua paz, ali estava, diante dos seus olhos, perante a sua face e, não somente dele, perante todas as nações. Que saibamos identificar em Jesus essa grande resposta divina, esse grande presente, essa grande dádiva divina e esse pão que será então o banquete de nossa ceia espiritual. Um Feliz Natal para todos, sob as bênçãos de Jesus, para que consigamos preparar com Ele, por Ele, para Ele, anos cada vez mais renovados, um ser cada vez mais renovado para a vida, para os outros, na colaboração, no auxílio, na construção desse reino de Deus na Terra. Que Jesus abençoe e inspire a todos vocês. Fé, esperança e muito amor com Jesus, por Jesus e para Jesus, em todo sempre. Fiquem com Deus.